Dá início, por favor, sessão de hoje. Príscila, pode começar. Então, o que eu separei para hoje, mais cedo, né, do Minuto de Sabedoria, é assim: não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Não se julgue indispensável. Quando vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável: só Deus é indispensável. Não se envaideça. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então, a página de hoje, para a gente tomar conta, né, dos nossos defeitos, da nossa. Hoje, especificamente, falando da nossa vaidade, para a gente se conhecer e lembrar que só Deus é insubstituível, né? Todo o restante pode ser substituído. Só Deus e seu amor que não. Então, pode fazer a prece? Eu vou pedir para fazer a prece inicial e já emendar no estudo, que geralmente você começa, tá? Por favor. Tá. Então, vamos fechar os nossos olhos. Primeiramente, para agradecer a Deus pelo dia de hoje, agradecer a Deus por essa oportunidade benfazeja, do qual alimentamos o nosso coração, alimentamos nossos espíritos com o pão espiritual, que é o que sacia todas as nossas vidas. Agradecer também ao nosso Mestre Jesus, governador espiritual do planeta, por esta oportunidade, a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, aos espíritos benfeitores responsáveis por este trabalho. E agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor nos oferta, pois sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus infinitamente bom, justo e que não faz nada em desacordo com o amor. Tudo é amor. Agradecemos por isso, Senhor. Mas vamos te pedir, porque somos eternos pedintes, Mestre Jesus. Somos eternos pedintes, Senhor Deus. Primeiramente, pelas famílias, pelas pessoas que vivem lá em Petrópolis. Algumas tiveram seus entes queridos partindo desta vida para outra, para a pátria espiritual. Outros sofreram, estão machucados, estão com seus familiares machucados, ou perderam suas residências ou algum objeto, Senhor Jesus. Conforte a cada coração que lá está. Abençoe os bombeiros, a defesa civil, os voluntários que estão auxiliando esses irmãos, Senhor, tão necessitados neste momento. Vamos te pedir também, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que estão nos hospitais ou que estão fazendo tratamento em casa, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão em situação de rua, Senhor Jesus. Que em cada ponto do planeta chegue uma fagulha desse teu amor, que consegue abraçar a toda a humanidade, Senhor Jesus. Vamos pedir também aos médicos espirituais que fluidifiquem a nossa água, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Que toda a nossa residência e todo o entorno, Senhor, possa ser abençoado nesse instante. E os nossos irmãos que não estão participando do estudo neste momento, mas que vão assistir mais tarde, que eles também possam ser envolvidos, Senhor, pelo teu amor, pela tua alegria, Mestre Jesus. E assim, vamos pedir a tua permissão, Senhor, para iniciarmos mais um estudo abençoado da semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, aqui eu já estou com ele separadinho. O tema de hoje, está em Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 65, que fala o seguinte: então, prendendo, levaram para a porta do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância.
Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é um galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galho cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriram seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que bateu em você? E lhes dirigiam muitas outras palavras de insulto. Então, vem falando da questão da negação de Pedro, né? E eu separei 2 mensagens, uma mensagenzinha que é de Emmanuel e uma outra que é do Momento Espírita, que eles fazem um comentário sobre o capítulo 26 do livro Boa Nova, que foi escrito por Chico Xavier, mas era a mensagem do espírito Humberto de Campos. Aí, nesse comentário, fala assim: procure ter isso em mente, em suas relações com os semelhantes, porque vem falando, né, que eu não vou ler o Momento Espírita todo, porque ele é grandinho, mas fecha assim: Pedro, o homem do mundo, é mais frágil do que perverso. Aí o comentário é: procure ter isso em mente, em suas relações com os semelhantes. Todos os homens são frágeis, inclusive você. Não lhe convém fazer um juízo severo do próximo, se você também não suporta um olhar atento sobre as suas fraquezas. Perante os equívocos alheios, não vista a toga de severíssimo juiz. Apresente-se antes como um irmão compreensivo e generoso, a fim de também merecer tratamento generoso quando errar. Então, vem falando, né, que todos nós erramos, que nós não precisamos colocar o dedo na ferida do outro, né? Tentar ajudar. E aí, a mensagem que eu separei é do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, né, psicografia de Chico Xavier, capítulo 89, que fala o seguinte: o título é O Fracasso de Pedro. E aí, nesses livros, sempre o Emmanuel comenta uma parte, cita, né, uma parte do versículo e depois faz o comentário. A parte que ele pegou foi a seguinte: e Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Aí o comentário de Emmanuel é o seguinte: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe. Esse longe está entre parênteses. Que ele ficou no pátio do sumo sacerdote. Está entre parênteses também. E continua. E assentou-se entre os criados, deixe para ver o fim. Também está entre parênteses. Aí ele diz que, fazendo uma leitura cuidadosa do texto, conseguimos nos esclarecer do seguinte: o entendimento que ainda hoje muitos amigos do Evangelho fazem, eles acabam caindo nas suas aspirações e nas suas esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas.
quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observar como será o fim dos serviços alheios. Então, aqui o Emmanuel vem chamando a nossa atenção e faz até nos lembrar quando Jesus nos disse: vigiai e orai para não cair em tentação. Porque enquanto a gente está vigiando os nossos pensamentos, a gente consegue perceber, né, as nossas fraquezas, perceber se a gente está com um pensamento errado, porque às vezes você está tão sem atenção que você não consegue ver que está num caminho tortuoso. E essa vigilância nos faz, né, voltar ao caminho que Jesus nos ensinou. Né? Então, é tão importante essa questão da vigilância, né? Temos que orar para nos conectarmos aos espíritos superiores, mas temos que tomar conta dos nossos pensamentos, do nosso coração, porque esses nossos pensamentos viram as nossas ações do dia a dia, e com isso a gente vai seguindo a nossa vida. Eu acho que é bem importante, ele vem falando, né, que muitas das vezes nós, no nosso dia a dia, estamos olhando Jesus de longe, né, e Jesus está aqui do nosso ladinho o tempo inteiro, e às vezes a gente nem percebe isso, deixando muita oportunidade passar. Acho que era isso. Esse estudo que você fez vem de encontro a algo que eu pensei, vendo aqui o estudo pastorino, que eu vou ler daqui a pouco, mas eu acabei tirando conclusões minhas que vêm de encontro ao que você fala. Mas, como sempre, eu vou começando lendo as conclusões do pastorino aqui. Tá? Ele coloca que essa criada que fez a primeira pergunta a Pedro, na realidade, ela seria a porteira do Palácio de Caifás. Tá? Por isso que ela perguntou, porque, como porteira, ela tem que saber. Bom, mas vamos lá. Pedro aguardava no pátio a oportunidade de entrar no Palácio de Caifás, e é a porteira que ele interroga sobre sua ligação com o mestre. Pergunta que é respondida com uma negativa, senão Pedro teria sido barrado na entrada. Fica assim registrada a primeira negação de Pedro, em condições normais, humanas. Qualquer um também diria que não, para poder acompanhar o mestre. Não se tratava, em realidade, de renegar o mestre, mas apenas de não ser cortado de sua presença. Não foi covardia, não foi negação ainda. Foi uma das mentiras convencionais comuns ainda hoje, que sempre existiram em sociedades humanas. Aqui, ele escreveu bastante, mas vou fazer um resumo. Ele diz o seguinte: às vezes você pode estar numa tarefa sua, do dia a dia, do trabalho, alguma coisa em casa, que está te tomando atenção, e de repente toca o telefone, alguma coisa assim, um amigo quer te procurar para conversar, e às vezes você pode até mandar uma mentirinha, dizer: diz que eu não estou em casa. É uma mentira para você não magoar aquele amigo que está reclamando sua atenção, mas naquele momento você não pode dar essa atenção a ele. E ele lembra a gente que a gente socialmente, na nossa sociedade, muitas vezes a gente faz essas pequenas mentiras para não ferir alguém. Então, as mentiras convencionais. O canto do galo ocorre pela primeira vez entre meia-noite e 2 da madrugada, e pela segunda vez aos primeiros indícios antes que a luz comece a iluminar a região, entre 4 e 5 da madrugada. Pedro reforça a negação porque quer permanecer ao lado do mestre o mais que puder, e tinha interesse em despistar de si a atenção, em vista de ter ferido Malco. Aquela passagem que ele, quando vão prender Jesus, ele desembainha a espada, ele corta o dedo do Malco, então foi ele, então ele tenta tirar dele a atenção, ele também poderia ser preso por isso. A essa hora, o amanhecer, Jesus estava sendo levado, porque também isso ele lembrou, que, segundo a religião judaica, nada poderia ter sido feito à noite. Jesus foi capturado até uma certa hora, mas não poderia ter sido feito mais nada com ele por causa do horário, seguindo a tradição judaica. Só poderia ser feito novamente ao amanhecer. Então, Jesus ficou aguardando esse amanhecer. E essa hora, ao amanhecer, Jesus estava sendo levado, saindo da sala de audiência em direção ao pátio, ainda algemado,
para ser preparado e levado ao sinédrio, a fim de ser interrogado e julgado logo que o sol surgisse. Entre todo o grupo, o olhar de Jesus encontra Pedro, que ao ver-lhe o olhar triste e bom, e ao ouvir os insistentes cantos do galo, se lembra da previsão do Rabi amado, e se perturba de tal forma que sai rápido do palácio de Caifás e prorrompe num choro convulsivo. E ele que dissera que o seguiria até a morte. Então, Pedro antes tinha dito lá, Senhor, eu vou te seguir até a morte, mas quando ele encontra esse olhar de Jesus e o galo canta, ele lembra o que Jesus tinha dito. Não, Pedro, antes do galo cantar, você terá me negado 3 vezes. E aquilo para ele é um choque emocional. Lição dura, mas proveitosa contra a presunção que todos temos de que somos melhores do que os outros e de que temos capacidade absoluta de resistir a qualquer prova. Isso é muito importante. E quantas vezes a gente diz que não, eu jamais vou trair meus princípios, jamais vou trair minha crença, eu jamais vou negar minha crença. E isso é um alerta muito grande, porque a gente não sabe o que pode acontecer com a gente e que, de repente, a gente pode, sim, cair nessa mesma coisa. Para todos nós é fácil depreciar as façanhas alheias, menosprezar a coragem demonstrada pelos outros, ou acusar de covardia uma desculpa que permita a penetração em local proibido, contando que se acompanha um amigo em uma hora de perigo, que foi o que ele fez. Ele não fez um ato de covardia, ele negou que conhecia Jesus justamente para poder entrar ali e poder acompanhar, mesmo que de longe, o mestre querido. Pedro negou conhecer seu mestre, mas não o renegou. Proferiu sons com a boca, mas o coração lhe permanecia fiel, tanto que ali se meteu no local de maior perigo, para não abandoná-lo. Suas negações verbais eram meramente escanteios para conservar-se ao lado de Jesus. Seu choro vem sendo interpretado há 2000 anos como arrependimento profundo de tê-lo negado. Mas não poderia ter sido antes o choque de ver o mestre, que não havia sido libertado, mas ao invés era levado a julgamento, sem que ele pudesse acompanhá-lo. Não poderia ter sido o desespero da impotência de arrancá-lo das mãos dos seus captores. Não poderia ter sido pela decepção, da certeza de que a força e os poderes de seu mestre tudo venceria com facilidade, mas que ali falhavam. A sucessão rápida e imprevisível dos acontecimentos dolorosos naquela noite, cheia de ocorrências, choca profundamente a emotividade de Pedro, cujo corpo astral já se achava saturado de fluidos de tristeza, ansiedade, medo, desorientação, dúvida e também arrependimento. E quando riscou o ar, isso aqui eu achei bacana, e quando riscou o ar, a física do som e da luz, ou seja, do som, o canto do galo, e da luz, o olhar de Jesus, se produziu intensa centelha eletrolítica que faz rebentar o dique que represava a emoção e abriu a enxurrada de lágrimas incontroláveis, aliviando a pressão interna e purificando o corpo astral. Lágrimas, válvula de escape de que a natureza adotou o homem para que pudesse suportar os grandes impactos emotivos da vida. Ele encerra aqui louvando essa capacidade que o homem tem de poder chorar e, através dessas lágrimas, limpar seu corpo astral. Então, o pastorino, basicamente, o que ele faz é fazer essa defesa de Pedro, esclarecer que não foi uma negativa, ele não estava negando Jesus em seu coração, mas ele fez essa negação apenas verbal para tentar se manter junto a um amigo querido. E, no final, ele fala sobre a coisa que do choro dele, que até hoje, 2000 anos, se acusa como sendo o choro de arrependimento por ter negado Jesus. Não, é mais um choque emocional que qualquer um teria presenciando esse drama
um dos maiores dramas que a humanidade passou, que foi o sacrifício do nosso mestre maior. Isso pastorino. Agora, eu, tá, na minha pequenez, mas ousadia também, que agora eu estou ficando ousada, de tentar fazer uma interpretação sobre esse texto, está esclarecendo, não tem mais a ver com pastorino. Eu pensei na simbologia, duas simbologias. Primeiro, do nascer do dia, desse amanhecer, que é o amanhecer, o que é? Aquilo que vai trazer a luz. E, espiritualmente, o que a gente pode entender como nosso amanhecer? Seria, na minha concepção, esse nosso amanhecer, os primeiros raios de luz que surgem na nossa vida espiritual, é justamente o nosso despertar para a espiritualidade. É aquele momento limítrofe em que a gente começa a perceber que a vida material não é tudo, que existe algo mais. Então, essa percepção seria o nosso amanhecer, as primeiras luzes que nos penetram. Mas o que diz aqui? Que Pedro, antes desse amanhecer, ele falou, antes que o galo cante 3 vezes. E aqui é relatado que o galo vai cantar no início da madrugada, no meio da madrugada, e o último canto vem ao amanhecer. Então, essa negação, esses 3 cantos do galo, para mim, na minha interpretação, seria esses momentos da vida, não só na nossa vida material de agora, Príscila, Kátia, Tainá, Cris, mas toda a nossa existência espiritual pretérita, que nós não lembramos de reencarnações, que sabe lá quantas vezes a vida não nos apresentou oportunidade de nós fazermos o testemunho, não é do Cristo em nós, do Evangelho em nós, e nós negamos. Quantas vezes essa vida nos fez esse convite e não mostrou ali, não mostrou aquela encruzilhada? Vem, demonstra, me diz o mostra aqui que você já se ligou e já quer praticar em você o Evangelho. E a gente renegou. Então, na minha concepção, esse renegar 3 vezes Pedro é o nosso chamamento e o nosso alerta. Quantas vezes, não só 3, mas talvez dezenas, centenas, milhares de vezes, nós já renegamos nossa chama crística interna. Nós já renegamos em prol de quê? A gente optando por essa vida material, aí remetendo a todos os estudos que a gente tem feito até aqui, essa coisa que esse mundo material é o chamamento do eu preciso trabalhar, eu preciso dar conta das coisas que eu quero, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso os materiais e a evolução espiritual, que é para isso que a gente nasce, a gente nem lembra que existe. Tudo que nos acontece, que quantas vezes a gente vê com olhos materiais. Caramba! Perdi, por exemplo, um ente querido, que desespero, por que Deus me tirou aquela pessoa, porque não sei o que lá. E a gente esquece de dizer, Senhor, obrigado. Ele cumpriu a tarefa dele e agora ele está retornando à pátria espiritual. Ou surge uma doença e a gente se pergunta, meu Deus, por que essa doença? Que sofrimento e tudo mais. Mas a gente não para olhar com olhar espiritual e pensar, Senhor, obrigado. Porque essa doença física é um alerta, é um jeito de dizer, reflete, porque espiritualmente você não está indo no caminho certo. Porque a partir do momento que a gente consegue ver tudo com os olhos espirituais, a gente entende que tudo que acontece em nossa vida ou vai ser bênção divina ou vai ser a lição. Não vai ser sempre a presença da espiritualidade nas nossas vidas. Mas se a gente ver sempre as coisas pelos olhos unicamente físicos, se a gente vive só para o mundo material, é aquilo que a gente estudou outro dia, o nosso caminho cheio de escolho, o nosso caminho cheio de dificuldades, cheio de pedras no caminho, porque a gente vai viver sempre suportando os karmas, sem conseguir aprender e sair dessa roda de produzir karmas e ter que vencê-los. Porque só quando a gente abraça e reconhece que a verdadeira vida espiritual é que a gente aprende que tudo é bênção e lição, e a gente se liberta desse sofrimento desnecessário. Porque uma coisa eu tenho certeza, gente, Deus quer que todos nós sejamos felizes, e Ele dá para a gente, traz na vida da gente esses instrumentos
de alcance da felicidade, até em forma de uma lição, como uma doença, um sofrimento financeiro, material qualquer, porque são resgates, são lições. Mas quando a gente aprende que isso é lição, a gente tem aí o caminho para ser feliz. Que volto a dizer, eu lá atrás, 17 anos, a primeira vez que eu tive contato com o livro dos Espíritos, eu estava perguntando, a pergunta de Kardec era: onde estava a felicidade? E ele até fazia pergunta se era na juventude, se era na saúde, se era na riqueza, se era em quê. E os espíritos respondiam simplesmente: na consciência está Deus. E eu não consegui compreender aquilo. Só há pouco tempo eu começo a compreender que, mais do que na consciência que está Deus, a gente pode traduzir isso pelos nossos estudos aqui na chama crística que está dentro de nós quando a gente começa a vivenciar ela e alimentá-la. Porque a partir do momento que a gente começa a vivenciar essa chama crística, a gente começa a ter esse olhar espiritualizado sobre tudo. Então, nada mais é fonte de sofrimento, porque tudo, se é lição, é caminho da felicidade, porque é o meu resgate. E é bênção, é só gratidão, mas é saber enxergar. O que vocês acham? Tainá, Kátia, Priscila, é só microfone. Eu fico com um pouquinho de vergonha de falar, mas, assim, tudo que foi falado no estudo de hoje, assim, eu até me emociono, sabe? Porque a gente está tão preso nos bens materiais, eu digo por mim, sabe? A gente quer resolver problemas, quer pagar conta, sabe? E esquece de ver que não é só isso. Tem a espiritualidade também. Eu acho que, tipo assim, a palavra de hoje foi para mim, sabe? Eu não tenho que ficar me ligando só nessa parte, né? De cuidar da família, os bens materiais, as conquistas profissionais. E eu acho que eu tenho deixado bem, assim, de lado o meu lado espiritual, sabe? De poder buscar, sabe, o meu lado espiritual, de agradecer mais, de ser grata a Deus. No começo da reunião, eu estava pensando, na hora que a Priscila estava fazendo a prece, a oração, e pensando, meu Deus, o que aconteceu em Petrópolis, sabe? Eu estou viva, eu estou bem, a minha família está bem. E acho que o estudo de hoje, assim, foi para mim, sabe? Foi completamente para mim buscar mais o lado espiritual, agradecer mais, não ficar 100% focada, sabe, no material, na busca do sucesso profissional, sabe? Eu só tenho a agradecer. Realmente, hoje eu estou com um sentimento de gratidão, porque o estudo foi completamente para mim. Completamente para mim. É sempre para todos nós, Tainá. Kátia, quer falar alguma coisa? Abre teu microfone, Kátia. Você está com o microfone fechado. Fone. Eu acho que o estudo de hoje foi, assim, realmente para nos alertarmos, né, que a gente pede muito e esquece de agradecer, né? A gente pede, eu quero saúde, eu quero isso, quero aquilo outro, quero bens materiais, né? Quero carro novo, quero isso, quero aquilo. Mas e o nosso interior? Como é que ele fica, né? Como é que ele está no nosso dia a dia? Né? Eu me dou para os outros, né? Eu faço a minha parte de caridade, né? Eu amo o meu próximo, né? Como Jesus mandou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu faço isso? Não, eu não faço. Né? Porque a gente está tão assim envolvida, como a minha cunhada falou,
assim, em bens materiais, né, em materialidade, que a gente se esquece da espiritualidade, né, que é uma coisa que a gente deveria focar mais, né, do que a materialidade. Porque a materialidade é passageira, a espiritualidade é o que nós levamos para as outras vidas, né? A gente vai deixar até o corpo aqui, né? Mas o que a gente vai levar é aquilo que a gente vai fazer de bom e de ruim, né? Então, realmente, para a gente pensar mais, né, nessa parte e praticarmos mais. Eu acho que o estudo também foi para mim, não foi só para minha cunhada, não. Estou chorando junto com ela aqui. Foi para mim também. Quer falar alguma coisa, Priscila? Oi, Cris. Elas estão falando que o estudo foi para elas, o estudo para todos nós, né? Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos estudando, todas, né, estamos sempre ligados, muito focados na questão material, no alimento, em tudo, né? No que é necessário, muitas das vezes no que é supérfluo, né? Que a gente nem precisa, mas a gente está preocupada. Só com o estudo mesmo que a gente consegue visualizar e observar nessas questões espirituais. Eu acho que todos os dias a gente tem que ouvir uma palavra, ler algum texto, escutar algo, né? Às vezes você está ali fazendo a comida e está escutando uma palavra de Deus, uma palavra sobre o amor, sobre a caridade, sobre o auxílio ao próximo, que isso nos fortalece, né? Isso vai sendo o alimento que nós precisamos e é a partir daí que a gente muda as nossas escolhas e vamos fazendo a mudança das nossas vidas. Quando você comentou lá o Pastorino, que ele fala da presunção, está até relacionado com o Minuto de Sabedoria, que fala da nossa vaidade, né? De nos acharmos melhores, falar, meu Deus, isso aqui aconteceu comigo, logo comigo, por quê? Por que isso não poderia acontecer? Né? Conforme você falou no estudo, comentou, tudo é bênção. Né? Se não for algo que a gente acha que é ruim aos olhos da matéria, é alguma lição que veio, então que nós possamos nos focar sempre nessa bondade de Deus, estar sempre lendo, para a gente vivenciar, né, essa questão de que Deus é bom o tempo inteiro. Eu estava escutando uma palestra ontem da Yasmin Madeira, em que ela falava que a mentora espiritual dela disse para ela que quando ela levantasse da cama, antes dela levantar da cama, ela fazia uma oração a Deus, porque ela conseguia se sintonizar com os mentores espirituais durante todo o dia. Não que ela, no momento do dia a dia, né, durante o dia ela fizesse oração, mas que antes dela colocar os pés no chão, que ela fizesse essa sintonia com os mentores espirituais, que isso auxiliaria, abriria um campo vibracional durante o dia. Então, né, a gente faz a nossa oração ao dormir, né, às vezes está muito cansada, nem faz oração, mas fala obrigada, meu Deus. Faz aquela sintonia, mas ao acordar também a gente está sintonizado, né, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior, né, para poder vivenciar e ter essa ligação, né, ter esse olhar espiritual, que, conforme a Kátia também comentou, é o que nós levamos, né, dessa vida, né? Ninguém tem no caixão, ninguém tem uma gaveta para levar o relógio, o óculos, né, o dinheiro, o anel, o carro, nada disso, mas vai levar tudo que ela fez de bom e ruim, né? E vai ficar nos corações daquela que ela deixou aqui. Isso que vai ficar, né? O que realmente importa são as nossas ações. Te agradeço, é claro, tá? E eu vou te pedir, porque eu estou vendo aqui, a gente tem um pouco mais de 2 minutos e meio só de reunião, eu vou te pedir para fazer a oração de encerramento e já comunico que provavelmente não vai dar tempo, se não der tempo, eu vou botar no grupo depois o tema do estudo da semana que vem. Então, por favor, Pri, fazer a oração de encerramento. Tá, então, vamos mais uma vez, né, fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus por essa oportunidade benfazeja, por esse alimento espiritual, que é o que nós realmente precisamos, não que
precisemos da matéria, nós precisamos do alimento físico, né, o material sólido, consistente, mas nós precisamos estar conectados contigo, Senhor. Muito obrigada. Que neste momento, cada um de nós que está aqui no planeta Terra, Senhor, possa receber essas bênçãos e que isso possa ser espalhado a cada coração necessitado, Senhor. Aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que estão no erro, apesar que todos nós estamos no erro, Senhor. Então, todos nós que aqui nos encontramos, precisamos desse amor, que possamos ser abençoados e, mais ainda, que possamos estar conectados contigo, Senhor, não só no dia de hoje, mas em todos os dias de nossa vida. Assim, pedimos permissão à espiritualidade responsável por este trabalho para finalizar, agradecendo, né, falando, Senhor, graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. E eu gostaria de encerrar, porque, como eu falei, não vai dar tempo de 1 minuto só que a gente tem, mas eu queria encerrar falando o seguinte: o nosso estudo de hoje foi sobre a negação de Pedro, e Pastorino esclarece que ele não negou, ele negou apenas com palavras por necessidades convencionais, mas no coração ele nunca negou. E que a gente leve isso a partir de hoje, que a gente tente, que a gente não vai conseguir ainda, mas que a gente sempre tenha em mente que a gente deve tentar não negar essa chama crística que está dentro de nós. Somos espíritos vivendo na carne. A gente tem que estar sempre lembrando disso, espíritos que devem vivenciar o Evangelho na carne para evoluir. O Evangelho é o nosso amanhecer, é essa luz que deve nos iluminar. E toda vez que a gente prioriza a vida material, é a nossa negação. Então, que a gente carregue isso em mente, tá? E que Deus nos ilumine a semana e a gente possa, aqui, da semana que vem, juntas novamente no novo estudo, recebendo mais luzes da espiritualidade. Já vai cair, meninas? Beijo no coração de todas vocês.